Desejo uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Masterclass Saúde 60, que é direcionada para profissionais da saúde com pensamento no futuro, na nova medicina, numa nova forma de atendimento, num novo método de tratamento. Quem somos nós? Eu sou a doutora Gilian Dolinski, eu sou uma mentora, sou palestrante na área de saúde integrativa. A minha formação é cirurgiã dentista e eu atuo dentro de uma área que é odontologia biológica, odontologia integrativa, a qual, ao encontrar e me deparar com a doutora Elaine Pimentel, nós trouxemos para o nosso método o que nós chamamos de medicina dentária. Para aquele profissional da saúde que quer aderir a esse método, ele vai aprender um método de saúde integrativo para atender o paciente como um todo. Eu entro com a expertise da odontologia, a doutora Elaine entra com a expertise da medicina e o profissional da área da saúde vai poder atender o paciente de uma forma integral e completa, fazendo uma análise odontológica, um exame clínico bucal e também correlacionando com as questões sistêmicas do paciente. E eu sou a doutora Elaine Pimentel, também sou mentora e palestrante na área da saúde integrativa, venho da homeopatia e trabalhei muito tempo com a fitoterapia dentro do Ayurveda, trabalho também com yoga, meditação, tenho essa expertise na área que complementa a medicina e junto com a doutora Gilian temos muito a entregar a vocês dentro dessa área da medicina e da odontologia integrativas, no que nós estamos chamando hoje de método de atendimento integrativo, que cabe para aquele que é terapeuta e que quer navegar nesse universo conosco. Então, conosco também aconteceu de a gente começar, dar os primeiros passos nesse universo da medicina complementar e pensar que a coisa não ia muito à frente. A gente achou até que a gente estava no caminho errado lá no início, porque eram muitos os desafios. Quando eu comecei nessa área, os meus pacientes, eles não sabiam dessa linguagem que a gente já trazia na nossa proposta de consultório. Mas, com o tempo, e a evolução é sempre maravilhosa e está sempre a nosso favor, aconteceu de nós ganharmos muito com isso. Os nossos pacientes começaram, então, a perceberem, reconhecerem o valor do tratamento que a gente entregava e, consequentemente, eles começaram a nos indicar e essa indicação trouxe cada vez mais pacientes para os nossos consultórios e, com isso, nós podemos não só criar um método, mas também divulgar esse método para as pessoas que querem, né, que podem aprender conosco. E nós entendemos e sabemos que existe sim um público que ainda é muito pouco explorado. Se pensarmos bem, a medicina integrativa hoje, que tem o nome de medicina funcional nos Estados Unidos, ela tem hoje, em alguns sites, tem uma lista de necessidades. Então, eu, outro dia, navegando na internet, procurei e achei, olha, necessidade de médico integrativo em tal cidade, em tal estado dos Estados Unidos, e assim também outros profissionais da área da saúde, desde que sapientes do método integrativo. E esse público, que é um público de pacientes que nos esperam, eles também estão ansiosos por aquilo que nós temos para entregar. É uma medicina diferenciada, é um atendimento diferenciado, é um jeito de oferecer saúde muito personalizado. E isso ganha os nossos clientes, ganham as pessoas para o nosso lado, vamos dizer assim, se é que tem um lado, porque de verdade nós estamos aqui para complementar, nós estamos aqui para integrar. E agora, eu vou passar a palavra para a doutora Gilian, que ela vai revelar para nós os 3 segredos que você que está aqui precisa saber para que você ingresse de verdade nesse universo e possa navegar nele de forma fluida e prazerosa. Vamos lá. Vamos à história, o primeiro segredo. Quando a gente fala desse primeiro segredo, a gente revela como era antes. Como que era a medicina antes, ali pelo início do século XX, né? Antes de tudo se resumir a fármacos, a remédios, a procedimentos estéticos, diagnósticos através de protocolo. Como que a medicina ela lidava com tudo isso?
como que era o trabalho do médico há muito tempo atrás, né? No início do século XX. A gente conta sempre uma história, quando a gente começa essa aula, que é a história de como que tudo isso começou. A gente conta a história de Rockefeller. Rockefeller, ele era um homem muito famoso, ele não nasceu rico, mas ele se tornou muito rico. Ele investiu na indústria do petróleo, quando iniciou os carros automáticos, que necessitavam de gasolina. Os estudiosos falam que se Rockefeller fosse vivo hoje, ele ainda estaria com seu patrimônio entre os homens mais ricos do mundo, de tão grande que era a fortuna dele. E essa história que a gente conta, que é uma história real e que existe um documentário sobre ela, conta a história. Quando se fala de Rockefeller, a gente logo imagina teorias da conspiração, né? Que pouca gente sabe que Rockefeller ele foi um dos propulsores, um dos investidores da indústria farmacêutica. E ele por ser esse magnata com muito dinheiro, houve uma época que a universidade, que a Faculdade de Medicina de Oxford, ela estava passando por um processo de muita decadência. Ela estava assim com as pernas quebradas e ao ponto de entrar já no estado de falência. E no mesmo momento, né, Rockefeller, ele estava investindo na indústria farmacêutica. Ele estava fazendo um grande investimento na indústria farmacêutica. E ele fez uma proposta para essa universidade de Oxford, que ele investiria nessa universidade por um tempo, com uma condição, para que se modificasse também a grade curricular da classe dos médicos, dos graduandos em medicina. E até então fazia sim parte da grade a homeopatia, tinha uma carga horária muito grande de nutrição, e com os investimentos dele, ele pediu que então eu invisto por 10 anos, porém a condição para esse investimento é que saia da grade homeopatia, saia da grade nutrição, e a partir de agora entra na grade farmacologia e terapêutica. Então começou todo um mecanismo de prescritores, né? Uma indústria que investia na faculdade, na universidade, a universidade que é uma universidade modelo, uma universidade que desenhava para todas as outras universidades do mundo. E a partir desse momento, então, já agregou-se a grade curricular, farmacologia e terapêutica. Então, para uma doença, um remédio, para outra doença, outro remédio. E quando a gente continua aqui falando sobre Rockefeller, a gente também fala que existia também um mecanismo de controle populacional, que também pudesse reduzir a natalidade mundial e, desta forma, manter um controle da população. E então, para endossar todo esse trabalho, né, que a doutora Giliane acabou de explicar para a gente, do Rockefeller, com uma parceria com a indústria farmacêutica, modificando a estrutura do currículo das escolas de medicina, então surge o relatório Flexner. E esse relatório, ele vem para mudar completamente os rumos das escolas de medicina da época. Então, eu que sou homeopata, gosto de ler essa história e lembrar, nossa, que maravilha, já existiu uma faculdade de homeopatia, ou seja, já existiam faculdades que tinham um olhar vitalista, né, para o paciente, para a saúde, e que considerava essa totalidade que hoje a gente tenta resgatar. E estamos mesmo na busca de resgatar com a medicina integrativa, com as práticas integrativas em saúde. Então, o que aconteceu após esse relatório é que isso mesmo que a doutora Giliane acabou de dizer. Algumas universidades fecharam, aquelas que tinham essa pegada de tratamento natural, por exemplo, a osteopatia, ela deixou de existir. A homeopatia e outras também foram desconsideradas, porque não atendia aos interesses daquela época. Foi muito importante isso. Mas o que aconteceu? Quais foram as consequências? Cresceu a indústria, tanto a farmacêutica quanto a alimentícia. Claro, seus lucros também foram crescentes. E nós entramos, filosoficamente falando, na cultura da morte.
em detrimento da cultura da saúde, da vida, né? E daí, nós também percebemos que acontece uma perda de prestígio em relação ao médico, aquele médico que tinha um lugar, assim, reconhecido, que cuidava da família toda, que era super de apreço. Ele começa a entrar em um lugar diferente daquilo que era anteriormente. Então, reduz o ensino da medicina vitalista, aquela que olha para o corpo sabendo que ele sozinho não dá conta do recado, precisa de uma força motriz que faça com que ele se anime e ele realmente se recupere. Reduz também a saúde, porque, coincidentemente com a indústria farmacêutica, surge a indústria alimentícia, trazendo inúmeras informações alimentares que não eram realmente saudáveis mais. Então, aumenta a hipertensão, aumenta a ansiedade, aumenta a dependência química, até a dependência alimentar. Hoje nós sabemos que muitos dos nossos alimentos, eles promovem um acionar dos nossos receptores opioides, ou seja, quando nós comemos certos alimentos que são industrializados, nós somos reféns desses alimentos porque nós nos tornamos um pouco dependentes deles. E assim, a cultura da morte se torna essa realidade. E a humanidade, e principalmente as classes com menos cultura e com menos acesso, elas perdem muito com isso e vão ficando à mercê de interesses que são interesses escusos em função do lucro. E cada vez a gente percebe os profissionais da saúde envolvidos com a cura, né? Envolvidos com essa história de integrar, desacreditados. E o segundo segredo, nós falamos sobre a cultura da vida e sobre a parcela daqueles pacientes que buscam por uma saúde plena e uma saúde de verdade. Pacientes hoje que estão dispostos a vir ao consultório, a pagar por uma consulta, a pagar mais caro por uma consulta, mas para tratar aqueles problemas que ultimamente estão só remediados. Ele quer resolver realmente a causa da sua doença. Quer essa causa esteja na boca, quer essa causa esteja na alimentação, porque o profissional integrativo e completo também ele cuida daquilo que entra para dentro do paciente, como aquele alimento vai ser metabolizado, como aquilo está passando pelo trato gastrointestinal e como que está saindo através das fezes. Então, quando a gente fala desse nicho de pacientes que buscam um atendimento integrativo, buscam um método de atendimento pouco explorado, pacientes que estão dispostos a pagar mais, a pagar melhor, para que, de fato, ele encontre alguém que resolva a solução do seu problema. Nós falamos aqui, dentro do método Maio, é um método pouco explorado, porque ainda existe um número de profissionais que trabalham com a integrativa, com a terapia complementar, ainda é um número pequeno, como se fosse uma prateleira do supermercado, mas o paciente ele não encontra um acesso ainda, não encontra um mercado tão disponível. E nós aqui do Método MAI, nós estamos aqui para levar para você, que é um profissional de saúde, ser um profissional que venha conseguir suprir essa demanda, venha conseguir suprir essa falta que existe no nosso mercado de atendimento integrativo. E a gente fala do profissional, daquele que ainda não está no método de atendimento integrativo, que como ele deve se sentir, né? Como que muitas vezes ele deve se sentir quando ele se depara com um paciente e o tempo todo o paciente vem com um problema e ele fica como se estivesse enxugando um gelo. É aquele paciente que ele tem uma doença, tem uma patologia, ele já usa uma medicação, ele volta para o consultório, ele procura um tratamento, mas ele não procura um tratamento para deixar de tomar a medicação, mas sim controlar a tolerância daquela medicação, aumentar a dose, tratar o efeito colateral que a medicação traz. E dentro do método de atendimento integrativo, a gente quer navegar em um outro tipo de mar, por exemplo, buscar a verdadeira causa da doença desse paciente, entregar para ele realmente o que ele pode fazer, orientar o paciente o que ele pode fazer para quebrar esse ciclo, para mudar esse foco que ele tem de uma doença,
X medicamento, outra doença, X medicamentos. Dentro do método de atendimento integrativo, nós preparamos aqui o profissional como um todo para que ele venha entrar nesse mercado de atendimento integrativo, venha compreender coisas que ele não teve durante a graduação ou durante a sua formação e venha desfrutar de um prestígio, de um reconhecimento que esse paciente vai ter por esse profissional. A partir do momento que o profissional traz soluções que antes não havia soluções para ele. E quando a gente fala de tratar o paciente, não apenas com prescrição de remédios, é poder contribuir muito mais para a saúde do paciente, entregar para o paciente e, como profissional, ter aquela sensação mesmo que eu estou trabalhando por um propósito e que, a partir desse momento, eu posso trabalhar sem ser uma marionete na mão da indústria farmacêutica, é disso que a gente fala e orienta os profissionais a integrarem nesse método de atendimento integrativo. Tirar o paciente também dessa linhagem de alimentos que adoecem, de fármacos e remédios que tratam uma coisa, mas traz efeitos colaterais com consequências muito sérias para os pacientes, e também ver você como um profissional da área da saúde agregando nos seus atendimentos e trazendo para você mais reconhecimento, porque você vai trazer uma solução para esse paciente que antes não tinha. O resultado desse reconhecimento são indicações de outros pacientes, né? Uma agenda mais cheia, uma agenda mais lotada. E nós aqui, da Academia MOI, do Método MAI, Método de Atendimento Integrativo, nós temos isso para estar entregando para você. Mais de 33 anos de um conhecimento compactado da odontologia, onde nós sabemos que muitas doenças o profissional de saúde não consegue resolver porque a causa está na boca, existe um foco dental, existe uma causa oculta dentro da cavidade bucal, porque existe essa imagem que só quem pode olhar dentro da boca, só quem vai examinar a boca de um paciente, os dentes, é o cirurgião dentista, e não é bem assim. Você vai poder examinar, vai poder avaliar o seu paciente e saber para quem você vai indicar. Saber como indicar, o porquê que aquela doença que ele tem, aquela resistência insulínica, uma hemoglobina glicada que você não consegue baixar, um problema de disfunção de tireoide que você não consegue controlar, o médico não consegue controlar, as causas podem sim ter origem bucal. E você, dentro do método MAI, vai conhecer, encaminhar esse paciente, aí sim, para um atendimento bucal, integrativo e biológico, se a causa da doença do seu paciente começar na boca. Olha que diferencial de atendimento que você, como um profissional integrativo, vai ter no seu currículo. Vocês sabem que toda ideia demanda uma tribo, né? Deixa eu só admitir umas pessoinhas que estão chegando aqui. Aí. E nós aqui acreditamos de verdade que se você adotar o atendimento integrativo no seu dia a dia, você vai ter pacientes tão satisfeitos, tão felizes com o seu trabalho, que eles vão ser capazes de fazer marketing gratuito para você. O famoso boca a boca, né? E esse boca a boca, muitas vezes, faz com que você tenha agenda lotada e não sabe nem o que fazer com tanto paciente. Eu me lembro de ter aquela agenda que eu não conseguia dar conta da demanda, e com isso eu precisei mudar um pouquinho o jeito de eu trabalhar. E estamos aqui procurando formar essa tribo de seguidores. E vocês vão ter a sua própria tribo. Você com os seus pacientes, que são não só pessoas que vão até você, mas que respeitam, que honram o trabalho que você faz. Não é alguém procurando uma terapia apenas, é alguém procurando por um profissional específico que atende um serviço com um serviço de qualidade. Claro que a gente vai mudar o padrão de vida, vai mudar o aspecto do seu consultório, vai mudar até o valor da sua consulta, porque você vai estar agregando mais elementos para realmente validar esse novo valor que você vai estabelecer para o seu trabalho. E uma coisa que você vai diminuir, se for o caso, né,
é menos plantões ou trabalhos, para quem trabalha com plantões, né? Menos trabalhos que te desgastam, mais liberdade, mais tempo livre, mais lazer, mais oportunidade de você fazer aquilo que você ama além do trabalho. E também dar a oportunidade a si mesmo de entregar esse olhar mais humano para os atendimentos, proporcionando a saúde que nós chamamos aqui, nós gostamos muito desse termo, saúde plena, que é uma saúde integral, é o corpo, a mente com as emoções e o espírito. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de integrativa. E nós também vamos associar. Nós não vamos desprezar o modelo convencional, mas nós vamos agregar a nova prática integrativa. E eu digo para você que é terapeuta, que os médicos, pelo menos do meu ponto de vista aqui e do tanto que eu acompanho, não conseguem dar todas as informações que são necessárias para os seus pacientes. É preciso de ter coadjuvantes nesse trabalho. E à medida que você vai se apropriando desse conhecimento, você vai se diferenciar. Não vai ser mais apenas um prescritor. Alguém que, eu vi ali naquele YouTube, naquele vídeo, que a gente precisa de dar tantas miligramas de vitamina B3, e aí você vai receitar apenas por receitar, isso não vai fazer o mínimo sentido. E muitas vezes você não vai conseguir abarcar a compreensão do seu paciente. Mas quando você se tornar um integrado, como costumamos chamar os nossos alunos, aí você vai se apropriar de um conhecimento que dificilmente vai te deixar em maus lençóis na hora de prescrever. Sou um integrado. Quando a gente fala sobre sou integrado, a gente fala aqui sobre a virada de chave. Esse método de atendimento médico que nós temos hoje é um método que já está fadado com seus dias contados. Hoje a gente tem inteligência artificial, como o ChatGPT. Em pouco tempo, a medicina também vai aderir totalmente a essa forma. Eu não estou falando de um atendimento de emergência, de um atendimento de um hospital, porque isso é algo que vai prevalecer e sempre nós vamos precisar. Se o seu paciente sofre um acidente, ele fratura uma perna, ele é atropelado, não adianta você querer tratá-lo com tratamento integrativo ou complementar. Você necessita de um atendimento hospitalar. Mas se o seu paciente ele apresenta uma doença crônica, se o seu paciente ele está descompensado fisiologicamente, de qualquer disfunção, ou hormonal, ou nutricional, hoje o paciente ele tem em suas mãos a tecnologia. Antes de agendar uma consulta com o médico, o paciente ele pesquisa os sintomas, ele pode pesquisar os sintomas na rede, na internet, ele pode entrar no ChatGPT e conversar com o ChatGPT sobre os sintomas dele, os possíveis diagnósticos. Então, isso vai se tornar obsoleto com o passar do tempo. Agora, o atendimento integrativo, o atendimento complementar, não. Esse mecanismo de eu tenho uma doença X e o protocolo de tratamento é X, isso independente no médico que você vai. Se a tua doença, o diagnóstico é o mesmo, em vários médicos que você for na medicina tradicional, o tratamento vai ser o mesmo. Isso é chamado de protocolo. E quando a gente, tanto na medicina quanto na odontologia, hoje, as prescrições são assim. A gente trabalha com antibióticos, a gente tem as cepas de antibiótico que a gente trabalha. Para quem é tolerante à amoxicilina, é tal tipo de antibiótico, para quem não é outro tipo. Quando a gente vem para a odontologia, para a medicina integrativa, para um método de atendimento integrativo, a gente tem certeza, e diz para você que está aqui conosco hoje, escute o que eu estou falando. Os dias para esse tipo de atendimento já estão contados. Está cada dia menor. O paciente, ele sai de um consultório médico hoje com uma prescrição do médico, ele confere os efeitos daquele remédio que o médico prescreveu, os efeitos colaterais, que muitas vezes os efeitos colaterais são piores do que o próprio sintoma do paciente. É aí onde entra o método de atendimento integrativo.
onde nós aqui da academia, com o nosso método de atender integrativo, a gente entra para auxiliar esse paciente, não para remover o que ele toma, não para tirar o remédio que ele toma, porque não é essa a função da metodologia de atendimento integrativo do MAI. A função é agregar, é ajudar esse paciente que já sabe, que já procurou, que existe sim uma prática integrativa para ajudá-lo naquele sintoma, que existe uma terapia complementar para que ele possa um dia se desmamar daquela medicação, quer seja um remédio para dormir, quer seja um remédio para depressão. É isso que a metodologia MAI entrega para os profissionais da área da saúde que buscam um atendimento integrativo, para levar isso para o seu paciente. E nós já dissemos aqui, vamos repetir, está faltando profissionais integrativos na saúde. Então, quanto que nós vamos entregar de nós para agregar conhecimento para suprir as demandas desse mercado já crescente? E outra coisa, também há uma procura por esse atendimento por parte da clientela. Cresce a cada dia, não só no Brasil, cresce no mundo. A gente já tem sentido isso é muito perceptível. Nós podemos comparar aí com o fato de o próprio Sistema Único de Saúde já estar abarcando vários profissionais que têm práticas complementares nos seus currículos. E aí, nós queremos trazer alguns depoimentos para que vocês vejam o sucesso de usar esse tipo de trabalho. Eu vou passar aqui para o Caso YouTube. clínico da Raquel. A Raquel hoje ela mora em Portugal, mas eu conheci a Raquel aqui no Brasil, e a Raquel ela me procurou porque ela veio recomendada de uma médica integrativa, e essa médica integrativa fez uma avaliação odontológica na Raquel. E lá no consultório, ela identificou que a Raquel ela tinha um problema dental. Era um dente premolar, e esse dente continha uma bactéria, um problema no tratamento de canal, era um dente que já era quebrado. E, inclusive, essa fratura que o dente tinha, a gengiva ela inflamou tanto que que ela aumentou de tamanho, e quando essa gengiva ela ficou hiperplásica, ela migrou um pouco para dentro do dente. Isso eu lembro bem, porque a Raquel é uma paciente que ela tinha muito medo de dentista. Ô, Raquel, eu tô contando, mas se eu esquecer alguma coisa, você entra aí e fala. Eu tô falando com você a parte clínica aqui, que eu vou querer depois que você fale um pouquinho também. E a Raquel, ela tinha muito medo. Então, o que eu fiz com a Raquel primeiro foi condicionar ela. A primeira consulta a gente conversou bastante, foi mais conversa, e eu pude entrar um pouco dentro do medo que a Raquel trazia. E daí eu marquei mais uma consulta de novo para conversar com a Raquel. Bom, a Raquel veio mais uma vez, a gente conversou de novo, e eu ainda falando sobre esse dente, foi isso, Raquel? Conta um pouco do medo aí. Você tinha muito medo, essa parte, eu lembro que eu fui trabalhar primeiro, antes de anestesiar você, o teu medo. Como que foi isso para você, com uma dentista integrativa? Como que foi essa experiência de querer engravidar, ir para uma médica, a médica integrativa te encaminha para o dentista? Como que você recebeu isso? Como que chegou isso para você? Então, foi bem diferente, foi uma experiência muito diferente. Eu até cheguei a comentar na época, quando eu voltei do seu consultório, eu tinha uma consulta com a doutora Lídia, eu comentei que eu fiquei assim muito, como é que eu posso dizer? Porque foi algo muito novo, não é quando você vai estar acostumado a ir no dentista mesmo, mais convencional. É muito diferente quando você pega essa questão mais que segue essa linha integrativa, né? Eu fiquei assim, muito admirada pelas coisas que você falava, e tipo, tudo numa leitura, com a gente ali com a boca aberta, e você falando, e achei assim, muito, muito diferente, muito interessante o que você trazia, abordava ali no consultório. Ô, Raquel, e você já tinha tentado engravidar antes? Já. Como você tinha o sonho de ser mãe? Esse sonho alguém tentou apagar de você? Como que era dentro da medicina tradicional? Então, quando, na verdade, eu descobri pela endometriose, né? Foi quando fui fazer a cirurgia, porque eu tinha muita cólica. E também durante esse processo foi descoberto na ressonância magnética um útero unicorno. Os médicos falavam que era impossível, né? Eu engravidar. Devido a todo esse caso, a minha médica que me tratava da tireoide falava a mesma coisa. Eu estava num relacionamento anterior com outra pessoa nessa época, e ela falava, se você não tentava, por conta do teu caso, isso desgasta muito o relacionamento, ficar tentando. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma cobrança, porque depois que eu operei da endometriose, um tempo depois eu descobri que eu tinha um tumor em cada mama, e quando eu fui retirar os tumores, o médico disse, olha, você precisa ter pelo menos um filho. E aí eu ficava naquilo, tipo, olha, ao mesmo tempo que eles dizem que eu não posso ter filho, eu precisava ter um filho para que eu não passasse por um processo de câncer de mama no futuro. Isso já veio da família do meu pai, porque a minha tia teve os mesmos problemas que eu de tumor. E ela, como não teve filho e não casou, ela veio a ter um câncer de mama, então eu vi aquilo e causava muita confusão. Eu não posso, eu não posso ter, mas eu preciso ter um filho. Então, assim, houve um tempo que realmente eu quis ter. Depois, assim, eu não queria trazer esse desgaste, como os médicos falavam pra mim. Foi daí que quando eu conheci a doutora Lídia,
E ela, nos momentos que ela fez os exames, que ela trouxe, ela falou assim pra mim, que eu era como uma mulher na menopausa. Então, eu precisei fazer um tratamento bem, assim, extenso, longo com ela, porque eu não vou lembrar assim exatamente, mas a parte do folículo era muito, muito baixa. E ela falava, se eu fosse querer tentar engravidar, ela falou que certeza, assim, seria por fertilização, mas normal também eu não poderia ter. E o teu ciclo menstrual era muito dolorido, sangrava muito? Muito, muito. Dentro do mês, eu ficava menstruada mais de 20 dias. Então, assim, eu fazia 2 vezes por ano reposição de ferritina, vitamina D, com ela, com a doutora Lídia, pra repor, porque baixava muito, porque eu ficava praticamente, eu ficava acho que 5 dias sem menstruar, e o resto todo eu passava menstruada. E quando ela falou para você, foi a doutora Lídia que pediu um exame dos seus dentes, a médica, a radiografia panorâmica? Na verdade, assim, eu fui perceber, acho que quando rachou mais o dente, né, não, certo? Acho que eu já tava com ele há muito tempo e não tinha percebido. Foi quando eu fui falar com ela, e ela viu, e aí me indicou a doutora Juliana. Olha só. E ela disse, o teu problema da endometriose, você tem que ir no dentista. Isso. E você estava com que idade nessa época? Qual exatamente? Na época que você estava com endometriose? Olha, eu já descobri ela já um pouco tarde. Eu não sei exatamente se eu estava com 25 anos, 26. Eu não vou lembrar assim exatamente. Muito bom. Aqui vocês já tiveram uma ideia de como são as nossas aulas. Eu vou passar esse outro caso. Oi, pessoal, estou aqui com um caso muito especial, um caso de uma paciente, o nome dela é Márcia, e eu conheci a Márcia através de uma indicação de uma colega que me recomendou para tratar os dentes dela. E ela tinha uma região de mico, bem na região do rim, aonde também no passado ela havia feito uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia em que os parafusos ficam ali, remanescentes para o resto da vida. E quando a Márcia me procurou, que ela tinha muitos cistos no rim, inclusive o médico queria agendar para ela fazer a cirurgia para remover o rim. E eu consegui conversar com a Márcia, agora a Márcia vai contar essa história, que a gente conversou, removeu esses parafusos, tirou o nico, e hoje a gente já repetiu os exames e a gente conseguiu um sucesso, que eu vou deixar agora para a Márcia contar. Vamos lá, Márcia? Olá, estou aqui no consultório da doutora Giliane Dolinski. Gostaria de relatar o porquê cheguei até aqui. Há uns 15 anos atrás, eu venho acompanhando, fui diagnosticada com rins policístico. E desde então, eu faço exames de imagem para acompanhar os cistos. Agora, nos últimos anos, o que ocorreu é que aumentou muito esses cistos. E no último nefro que eu consultei, ela chegou a comentar que provavelmente eu teria que retirar meus rins num futuro bem próximo. Isso me deixou muito chocada, porém não desanimada, sem esperança. Ao contrário, eu fui em busca da medicina integrativa. Eu queria assim, um médico, um doutor que tivesse um olhar diferente, que buscasse a causa da doença, porque os médicos falavam que o meu caso era genético. Eu não tinha ninguém na família, nem minha mãe, pais, avós, ninguém. Eu era um caso único na família, então eu não me conformava com a resposta do nefro, que era genético. Então eu fui no médico de medicina integrativa, foram feitos alguns exames e constatou que eu tinha nico. E ele sugeriu que eu procurasse um dentista para verificar. Aí foi que cheguei até a doutora Juliane, que logo pediu uma panorâmica e constatou que realmente eu tinha esses quatro parafusos na parte superior, que eu havia feito há uns 14 anos atrás, essa cirurgia. Então, foi iniciado um tratamento aí com aplicação de ozônio nessa região para eliminar o nico. E essa preparação para retirada dos parafusos, né? Em outubro de 2022, eu fiz o procedimento de retirada dos parafusos, já estava bem assim difícil, mas deu tudo certo. E continuamos depois, né, aplicando ozônio para eliminar qualquer possibilidade de ter alguma coisa ali ainda. E agora está fazendo 6 meses que eu retirei esses parafusos. Então, foi repetido o exame de imagens, né? E, para nossa surpresa, foi constatado que, no diagnóstico do exame, que o maior cisto diminuiu 2,9 centímetros. Então, isso para nós foi uma grande vitória, para mim, foi uma conquista maravilhosa. E eu tenho que agradecer aos profissionais que Deus colocou no meu caminho. E o Dr. Lair Ribeiro, que a doutora é aluna do Dr. Lair Ribeiro. Então, eu tenho que agradecer muito de coração tudo que o doutor tem preparado, esses profissionais, para auxiliar, ajudar a buscar se eu tivesse continuado na medicina tradicional, eu provavelmente já estaria caminhando para retirar o rim. E como eu fui em busca de outras alternativas, cheguei na pessoa certa, uma aluna do Dr. Lair Ribeiro.
uma pessoa maravilhosa, a doutora Giliana Olinsky. Ela foi muito competente, muito cuidadosa. E eu tenho que agradecer ao doutor Lair por estar preparando esses alunos, esses profissionais, para cuidar da saúde e, como um todo. E eu estou muito feliz. Essa melhora veio como um bálsamo na minha vida. Muito obrigada. Isso aí, são depoimentos de pacientes que tiveram essa bênção de juntar práticas integrativas no seu cuidado pessoal. E para tudo isso, né, que a gente está apresentando aqui, você vai precisar de um comecinho só. E esse começo é um paciente. À medida que você trata bem o primeiro paciente, esse paciente vai falar para o outro e você vai ser realmente condecorada aí, condecorado com mais pacientes, para que você tenha esse caminho progressivo, não só de cuidado, mas também de resultado com seus pacientes. Gente, isso é o método de atendimento integrativo, o método MAI. Esses 2 depoimentos foram de pacientes que foram atendidos pelo método MAI. A primeira, ela era uma paciente, no caso de endometriose, desenganada pela possibilidade de ter filhos aos 25 anos de idade. A medicina tradicional tirou as esperanças dela. Você não pode ter filhos, você tem um problema que te impede, você tem uma inflamação no endométrio e isso você não vai engravidar. Um outro médico disse para ela que ela tinha umas questões nas mamas e que ela necessitaria engravidar, porque ela precisava amamentar. Então ela ficou o que a gente chama entre a cruz e a espada. E o ficar entre a cruz e a espada, ela não tinha para onde correr. Então ela correu para um atendimento integrativo. Aquele atendimento que eu tenho dito para vocês que faltam profissionais para executar. Profissionais que realmente ouçam a história do paciente, analisem esse paciente como um todo, verifiquem as condições bucais e olhem lá na boca também se tem sentido. Se lá na boca tem algum sintoma que gera uma doença à distância, impedindo, no caso, a paciente número 1 de engravidar. A paciente número 2 é uma paciente também da medicina tradicional que tinha grandes cistos no rim, ao ponto de estar caminhando para a retirada dos rins. Ela também procurou um atendimento integrativo, um atendimento complementar. Elas contam, não está nesse depoimento, que foi difícil encontrar, porque você tem que encontrar um dentista que entende da parte integrativa e um médico que entende da parte integrativa. E geralmente esses 2 estão distantes. Eles não conversam, eles não estão no mesmo ambiente. Você, profissional da saúde que está aqui hoje, dentro do método MAI, você vai ser um profissional que você vai estar completo, porque você vai estar com a médica e com a dentista aprendendo durante os nossos encontros. É sobre isso, é sobre esses depoimentos que você vai ser transformado e você vai ser levado a aprender e a levar para dentro do seu consultório, através dos atendimentos integrativos, olhar o seu paciente integralmente como um todo. Boca, órgãos, e todo o sistema funcionando junto, como uma grande engrenagem. Eu vou contar rapidamente aqui um pouquinho de como que eu iniciei essa carreira da integrativa, porque você que está aqui na nossa aula, possivelmente também pode estar aqui pela mesma maneira que eu fui puxada para a integrativa. Eu entrei na integrativa por uma necessidade pessoal, como muitos profissionais que eu conheço, muitos profissionais que são colegas meus. A minha mãe, ela tinha uma crise alérgica muito grande. Eu chegava em casa, a minha mãe tinha rinite. E o medicamento para rinite, para você que já teve, para você que conhece alguém que tem rinite, você sabe como é. O efeito colateral de você tomar um remédio antialérgico é o sono. Então, você toma um remédio antialérgico, só que você fica prostrado. Você tem que dormir, você tem que repousar, porque o efeito colateral é o sono. E eu tinha isso dentro da minha casa. A minha mãe tinha uma crise alérgica tão intensa que ou ela estava totalmente incomodada, sem poder falar, com os olhos inchados, uma coriza tão intensa que ela carregava, já não era um lenço, era uma toalha no ombro. Ou ela estava dormindo pelo efeito do medicamento o efeito colateral do antialérgico. E a partir desse momento, eu como cirurgiã dentista, eu falei, não, deve ter uma causa. A causa não é só o ácaro, porque dentro da casa mora muita gente, mora a minha mãe, mora o meu pai, mora meu irmão, eu moro, mas é só a minha mãe que tem a crise alérgica. Então não é o ambiente só.
Existe algo mais do que isso, algo mais dela, algo mais profundo, mais uma causa que é necessário descobrir. Foi então que eu iniciei os meus atendimentos integrativos, buscando primeiro uma solução para a rinite da minha mãe. Eu coloco esse slide para lembrar que é um universo que a gente mergulha, porque quando a gente está na borda de uma piscina ou a gente está na praia, na beira do mar, a gente não tem noção do que está no fundo. Só mergulhando, chegando no fundo, olhando tudo que tem lá, que você pode voltar e dizer, é assim que funciona. É quando a gente entra para o MAI. Nós trouxemos aqui essas imagens, porque foi um caso muito comentado em várias de televisão, em vários jornais, em várias páginas da internet. Essa moça é a Renata Banhara, uma atriz muito famosa. No ano de 2017, ela ficou nesse estado que vocês estão vendo. A Renata Banhara, ela tinha um problema odontológico, ela tinha um dente. E esse dente, ele teve uma infecção, esse dente foi extraído, e ela começou a manifestar um processo tumoral na face. Então, ela teve uma tumefação na face, ela teve edema, ela teve uma infecção generalizada, e graças a um bom atendimento e a vários dias de UTI, ela conseguiu sair desse quadro clínico, né? E ela se recuperou, e hoje ela está no YouTube. Para você que está aqui conosco, eu recomendo que, terminando essa aula, vá assistir lá no YouTube o caso Renata Banhara e a relação dental que ela teve, que quase ceifou a vida dela, e que ela conta-se muito bem. Uma bactéria totalmente agressiva, difícil de ser controlada, parecia um tratamento de dente comum, que eles não conseguiram controlar, e o caso a levou para a UTI e quase ela perdeu a vida. Não é a mesma sorte que teve esta moça aqui da foto preto e branca, que é a Isabela. A Isabela é um caso mais recente, que a gente também teve o caso de uma extração de um siso, onde a Isabela ela procurou um atendimento odontológico, e nesse atendimento odontológico ela tinha o dente do siso, recomendaram que ela removesse o dente do siso, uma filha única, na flor da idade, e ela procurou para fazer um atendimento, foi feita a cirurgia. Isabela vem para casa depois de remover o siso, começa a ter um sintoma ruim, liga para a dentista ainda tenta um atendimento, tenta prescrever medicamentos para ela, mas o final foi o falecimento mesmo da Isabela, que foi decorrência de uma extração dental. Isso é mais comum do que a gente pensa, acontece todos os dias, e é importante ter profissionais com esse olhar do método de atendimento integrativo. Você pode ser um profissional que tem um método para atender seu paciente. Você pode ser um profissional integrativo que, quando o seu paciente começar a falar com você, que você compreender como é uma anamnese integrativa, você já vai despertar para você o que pode ser. E você vai saber o que fazer. Olha, eu vou te encaminhar, como foi o caso do depoimento da paciente Raquel, que a médica dela atendeu ela, a médica dela já passou por um processo de aperfeiçoamento, de atendimento integrativo, e tinha esse olhar. Vou te encaminhar para um dentista. E você sim vai poder ter filhos. E a Raquel tem filhos, a paciente Márcia não precisou remover o rim. Não é a mesma sorte que teve essa paciente Isabela, que acabou perdendo a vida, gente. E o caminho? Sim, existe sim um outro caminho. Um caminho, como aquela palavra-chave que a gente acabou de falar, que é um caminho de sucesso. Um caminho que a gente não vai querer tirar a pessoa do buraco depois que a pessoa caiu, mas a gente vai ser aquele profissional que, quando a pessoa, antes de cair no buraco, a gente vai socorrer. A gente vai trabalhar antes da pessoa cair no buraco, né, doutora Elaine? Exatamente. E é esse mapa que a gente quer apresentar agora para vocês. Então, qual que é a lógica, né, desse trabalho que nós estamos apresentando? A relação entre os dentes e a saúde humana, como vocês acabaram de perceber, é evidente. Uma dor de dente não é apenas uma dor de dente. E a partir dessa aula, você já vai levar esse conhecimento para sempre com você. E, além de tudo, existem técnicas milenares
de diferentes culturas compiladas para um tratamento que favorece essa natureza e também para um tratamento que seja mais humanizado, para que a gente não incorra nesses descaminhos do que foi apresentado agora há pouco aqui para vocês. Então, hoje, a gente quer abrir os nossos bastidores e contar para vocês como é que é aqui dentro da Academia MOI. Nós temos, então, conteúdos disruptivos que vai levar você exatamente para um novo nível. São 8 módulos, com 8 aulas de mentoria nossa. Eu gosto muito de um conceito que a doutora Juliana traz, que é assim, quando é que você vai ter uma médica e uma dentista juntas para poder dar aula, trocar com você e te dar a mão nesse caminho de conhecimento e estabelecimento de uma nova lógica de saber, né? Essas aulas mentoradas por nós vão acontecer semanalmente, mais ou menos semanalmente, vai depender aí dos feriados, mas nós vamos mostrar aqui para vocês a agenda, e que dura aproximadamente 2 meses. Dentro da Academia MOI, nós vamos estar sempre apresentando para vocês também razões pelas quais esse trabalho está sendo desenvolvido, que vem a partir de trabalhos científicos, nada que não seja já comprovado. Às vezes nós falamos em tratamentos naturais e as pessoas pensam que não tem nada de estudo e nada de comprovação, não é verdade? Aqui nós temos já alguns exemplos tirados do Google Acadêmico, e esse aqui é só uma pontinha do iceberg. Se você olhar direitinho aqui, olha, nessa pesquisa entre a saúde, doenças orais, né, doenças da boca, e a medicina funcional, são 29.800 resultados de trabalhos científicos, ou seja, tem muita base para a gente fazer o que a gente está fazendo e espalhar essa conversa. Mas, como a gente sempre diz, né, tem hora para tudo. Quando ocorre um desequilíbrio de um dente, vai haver um desequilíbrio também do órgão correspondente a esse dente. E vai acontecer um desequilíbrio emocional e um órgão de choque também vai ser acionado. Ou seja, o nosso corpo, ele trabalha em uníssono, ele trabalha numa mesma frequência. O que acontece, um pedacinho do nosso corpo tem resposta em outras regiões e no corpo como um todo. Essa perspectiva vocês nunca mais vão esquecer a partir de hoje, tá bem? Nós falamos sobre um órgão, a ligação com o órgão, sobre ciência. Eu sempre falo para vocês e trago esses slides aqui, esse slide, a gente fala um pouco de uma palavra que chama antroposofia. E quando nós falamos sobre antroposofia, nós falamos sobre Rudolf Steiner. E Rudolf Steiner e a antroposofia é o que embasa e o que segura é a estaca que mantém a odontologia integrativa. E porque a odontologia moderna é como se o cirurgião dentista ele olhasse a boca e essa boca fosse separada do corpo. E não é assim. A gente sabe que, baseando-se nos estudos da antroposofia e também dos estudos de Rudolf Steiner, da medicina milenar chinesa e indiana, que os dentes cada dente é um órgão isolado. E esse órgão se comunica com outros órgãos. E dentro do método MAI, nós olhamos para o dente como um órgão e nós olhamos para esse órgão. Por exemplo, esse próximo slide aqui que eu vou colocar para vocês, é um slide de um dente do siso. Um dente que ele é retirado sempre, ele é jogado fora. Deu 16 anos, deu 15 anos, extrai o dente, marca, tira e acabou. Gente, não é bem assim. O dente é um órgão. Esse órgão está ligado a um sistema. Esse sistema está em uma pessoa. Tem um motivo para esse dente existir. Ele faz parte, sim, da mastigação. A extração desse dente do siso de uma maneira precoce, de uma maneira errada, vai trazer consequências, porque aquela região ali, onde está esse dente do siso, é uma região que traz informação para o sistema, traz informação para o corpo. Nós olhamos também a parte emocional desse dente. Ele é um dente que ele é conhecido como dente do juízo, e ele é chamado como dente do juízo porque ele rompe numa idade entre 15 até 25 anos, que é uma idade da maioridade. É aquela idade onde a pessoa ela tem que tomar decisões pela vida.
ela tem que tomar juízo, ela precisa caminhar com as próprias pernas, ela precisa ir para a vida financeira dela, ela precisa se desligar um pouco daquele colo materno da mãe. Então, pacientes, dentro de um método de atendimento integrativo, é uma das primeiras aulas da Academia MOI. Hoje eu vou dar uma pincelada, porque eu sei que isso vai te deixar com água na boca. Mas só sobre esse tema nós temos um período de aula sobre ele. Porque se você, como um profissional, compreender o método de atendimento integrativo, souber solicitar um exame do seu paciente, você vai aprender na academia, aqui na Academia MOI. Se você souber identificar o dente do siso, se esse dente não nasceu, se esse dente já nasceu, como ele foi tirado, e souber encaminhar para resolver um problema, é um problema que você soluciona, é um problema físico, porque você corrige questões de mastigação, você corrige questões de postura do seu paciente e questões emocionais, questões de hábitos de vida, questões de... Hoje a gente tem alguns pacientes que têm 30 anos, 40 anos e ainda moram com os pais. Dentro do nosso método, nós temos uma aula e a gente fala sobre isso. A gente explica, olhe para esse dente do siso, veja se não é condição de utilizar uma terapia complementar ali, de utilizar uma terapia neural. Vamos lá. E mais do que você identificar, é você saber encaminhar bem, né, doutora Juliana? Porque o nosso método, ele busca também integrar um profissional com outro. À medida que você sabe identificar e encaminhar para o profissional certo, o seu paciente vai ficar muito agradecido. Bom, e hoje, nós sabemos que a medicina integrativa, a odontologia integrativa, as práticas complementares, elas estão mais disseminadas. Mas a origem disso vem lá da naturopatia, que trabalha não só com a prevenção, mas também com o estilo de vida, buscando um estilo de vida cada vez mais saudável, dando atenção à causa e também dando atenção à pessoa na sua inteireza e usando nada mais, nada menos do que a capacidade, a habilidade natural do corpo para se auto-recuperar, se autocurar. Eu não vou repetir aqui sobre o CIS, que a doutora Juliana já falou tão bem, mas nós cuidamos desse lugar de um órgão dental que comunica com um órgão sistêmico, nós cuidamos da individualidade, nós olhamos de forma integral e nós temos um acolhimento que faz a pessoa se apaixonar por nós. Nós não queremos que as pessoas se apaixonem, mas é natural que isso aconteça. Então, esses problemas gerados por um mau atendimento de um caso pode levar a problemas futuros e, às vezes, demorar muito para manifestar. E você não vai saber de onde que isso veio, né? Através desse método, nos faz ter uma satisfação e ter a certeza que nós caminhamos num caminho certo. E é dessa forma que nós temos alunos aqui na academia, fazendo o atendimento através do método de atendimento integrativo, e são pessoas que vêm conquistando destaque. Eu tenho um paciente que ele chegou aqui, atendido por uma mentoranda nossa aqui da Academia MAI, do método da Academia MOI, do método MAI, que ela identificou dele. Falou, não, esse seu dente do siso é um dente que nós não vamos removê-lo, mas nós vamos preparar o seu corpo para você passar por esse ritual de passagem, para que o seu cérebro passe por essa dor de uma forma leve, e a partir do momento que esse dente ele erupcione na sua boca, o seu cérebro vai receber uma informação de que você está na vida adulta, de que você é capaz, que você consegue dar conta das suas questões, que você consegue caminhar pela vida sozinho. E graças a tudo isso que os nossos alunos aqui da academia se permitem sonhar, viver algo completamente novo na carreira, mudam a carreira e iniciam a jornada de um atendimento integrativo e complementar. Não se arriscam a ficar para trás aí no mercado, no futuro, naquela prescrição, tal doença, tal remédio. Você rompe a barreira e você sai do antigo sistema. E eu pergunto assim, você como profissional da saúde, você está satisfeito em estar nesse lugar? Está concorrendo com o Google, o ChatGPT durante o atendimento de um paciente? Porque essa questão do atendimento complementar, o paciente não vai conseguir dentro de um atendimento Google atendimento ou ChatGPT atendimento,
porque você vai olhar a individualidade biológica do paciente. Não. E esse método MAI vai levar você para esse caminho da realização. Claro que a gente quer que você some para o seu paciente a tal ponto que você vai precisar de aumentar o preço da sua consulta com o passar do tempo para dar conta da sua demanda. Você vai ser mais reconhecido, as pessoas vão querer você. E você vai ter também, com isso, a oportunidade de trabalhar no seu tempo e ainda fazer tempo livre para você, para sua família e para os seus afazeres mais relacionados ao lazer. E nosso trabalho, nosso método, né, ele é exclusivo e comprovado da mesma forma que com a marcada dentária. Você não vai achar nada como isso por aí. O nosso conteúdo ele está gravado na plataforma, no Hotmart. O conteúdo ao vivo pelo Zoom vai acontecer semanalmente, às quartas-feiras. As aulas ao vivo elas ficam gravadas. Se você não pode participar numa quarta-feira, não tem problema algum, essa aula vai estar disponível para você. Nós vamos sempre estar estudando casos práticos da nossa clínica, do nosso dia a dia, e trazendo essas informações para que você tenha exemplos e possa reproduzir isso lá no seu espaço. Temos também um material de apoio, materiais, né, de apoio, que são disponibilizados para vocês. Estudamos as novidades do mercado integrativo, para poder estar trazendo também essa oportunidade de se ver no mercado de trabalho. E temos também esse grupo de WhatsApp de suporte, em que você pode fazer sua pergunta, em que a gente pode crescer juntas e talvez até trazer o seu caso clínico, caso você tenha um desafio, para que a gente estude junto com você. Gente, tem algumas perguntas aqui e eu faço questão de responder. Tem uma pergunta ali que pergunta assim, ó. Funciona para qualquer profissional de saúde? Esse método é para qualquer profissional de saúde? Gente, o MAI, o método de atendimento integrativo, é para qualquer profissional de saúde, de qualquer área da saúde. É também para você que gosta de cuidar da sua família, que não é um profissional de saúde, mas quer entender mais sobre o método, quer saber mais sobre atendimentos integrativos, quais são as terapias complementares que nós podemos utilizar, aonde nós podemos nos socorrer quando a gente precisa. O método é para você que quer mais, que quer a verdade. Por exemplo, a gente fala aqui dentro do método de atendimento integrativo que você, como um profissional de saúde, por exemplo, você vai saber examinar a arcada dentária do seu paciente. Quando o seu paciente abrir a boca, dentro daqui do método, você vai aprender a conhecer os dentes. Os dentes, eles estão classificados por números. Você vai poder fazer um autoexame de você mesmo. Você vai poder pegar o espelho, vai olhar para os seus dentes e vai dizer, ó, esse meu dente é de número 21. Esse meu dente é de número 41. Você vai ter uma autonomia também para se autoexaminar. E examinar também outras pessoas. É claro que fazer uma extração dental, executar um procedimento, você não vai poder, mas você vai poder indicar. Você vai dizer, ó, o seu dente número 21 tem uma cárie. Você vai procurar um dentista para fazer um tratamento. O seu dente número 40 tem uma restauração de amálgama. Você vai saber. É um mercúrio. Você vai procurar um dentista integrativo e biológico. Então, o método de atendimento, essas 8 aulas, esses 8 encontros que vocês terão com uma médica integrativa, com uma dentista integrativa, é para te levar para esse patamar. É para você subir. É para você ir para outra galáxia. Vem para nossa nave que você vai conosco. Então, vamos conhecer melhor, não? O método MAI vai trazer, no primeiro módulo, uma conversa sobre como você aproveitar melhor o curso, uma introdução, né? No módulo 2, você vai ter a oportunidade de fazer uma anamnese muito diferenciada. E um exame físico que vai incluir também a boca. Você vai conseguir fazer isso que a doutora Juliana acabou de dizer para nós. E você, no módulo 3, vai poder não só fazer o encerramento de uma consulta de uma forma que seu paciente tenha uma continuidade adequada e também vai saber indicar um acompanhamento com um profissional adequado para o caso. Vai também conhecer como é que eu faço para poder ajudar esse paciente no próximo retorno e assim por diante. É um acompanhamento completo e um conteúdo realmente imperdível. Lá no módulo 4, nós já vamos estudar a anatomia dental. Essa relação entre os órgãos e os dentes vai acontecer no módulo 5, e aqui é um
uma etapa do estudo que a gente se apaixona. A gente acha realmente um momento de abordagem alucinante. No módulo 6, nós abordamos o terreno biológico, porque a partir dessa história que acontece no todo, é que nós vamos especificar o caminho de cuidar. E no módulo 7, vamos fazer a depuração, a limpeza, vamos cuidar desse terreno biológico. No módulo 8, a gente chama de cereja do bolo, porque é um módulo em que você vai aprender estilo de vida, alimentação adequada, você vai saber o que é biohacking, você vai cuidar melhor daquilo que são os hábitos de vida que realmente são capazes de transformar a saúde e mudar a sua epigenética. As mentorias em grupo, elas vão acontecer a partir do dia 6 de março, e nós estamos com essa programação. Então, na primeira aula, nós vamos falar sobre as 7 áreas da atenção integrativa, nós vamos dar um passeio sobre tudo isso. Depois, nós vamos abordar as mitocôndrias, que são as fontes de energia do nosso organismo. Na aula 3, nós vamos falar das doenças e os dentes, relacionando uma coisa e a outra. Na aula 4, vamos focar nas doenças cardiovasculares, tão em voga no pós-Covid. Depois, nós vamos abordar o hormônio D, não chamamos mais de vitamina, já chamamos de hormônio. E na aula 6, nós vamos correlacionar doenças e emoções. Na aula 7, vamos abordar as doenças neurológicas e talvez também neurodegenerativas. E na aula 8, vamos estudar esse eixo intestino-cérebro, ou o cérebro desconhecido, que é o nosso intestino. E nós temos também uma consultoria em grupo, que é um tempo que nós vamos vivenciar uma projeção de futuro, um momento dedicado a você traçar um plano, traçar uma meta para o lugar onde você quer estar, a partir desse conhecimento, a partir desse aprendizado. E é claro que nós ainda temos bônus. Desse QR Code que você escaneia, você baixa,